vídeo vou-vos ensinar como fazer estas pulseiras simples de elásticos. Tenho posto alguns vídeos de alguns bonecos ou pulseiras, mas algumas de vocês que estão a começar têm-me pedido para explicar como fazer esta pulseira mais simples. Assim, neste vídeo vou-vos ensinar como podem fazer esta pulseira assim simples, onde, por exemplo, eu coloquei uma borboleta que também ensino a fazer num dos meus vídeos. E vou-vos ensinar como podem fazer no tiar, nestas peças próprias, em 2 lápis ou nos vossos dedos. Eu prefiro fazer em lápis, mas vou-vos explicar de todas as formas possíveis. Então, se quiserem fazer no tiar, e se quiserem fazer assim como esta, com 2 cores, o que vão fazer é pegar numa primeira cor, portanto num elástico apenas de uma primeira cor, e vão colocar assim num pino qualquer e dar um 8, portanto rodar para fazer um 8 no pino de baixo, assim. Depois pegam num elástico de outra cor, se quiserem intercalar, e colocam por cima, assim. E a seguir colocam outro elástico simples, azul, eu estou a fazer nestas cores, mas vocês podem fazer nas cores que quiserem, e põem por cima, assim. E agora, o que vão fazer é, com uma agulha, que pode ser destas de metal ou destas de plástico, que vêm nas chaquetas de elásticos, vão puxar apenas o elástico que está em baixo, assim, para cima, dos 2 lados. Portanto, vão puxar apenas o elástico que está em baixo para cima. E vão ficar com um elástico aqui no meio e 2 elásticos nos pinos. Depois, colocam outro elástico de outra cor por cima e vão voltar a puxar sempre o elástico que está por baixo. Assim e assim. E vão empurrando e vão fazendo sempre este processo. Portanto, um elástico, vão sempre intercalando as cores e vão sempre puxando o elástico que está mais abaixo para cima. Assim. E vão fazer isto o número de vezes necessárias para que tenha tamanho suficiente para dar a volta ao vosso pulso. Assim. E vão continuando. Eu não vou fazer uma pulseira inteira, porque vou-vos explicar também como fazer com os lápis e com as pecinhas próprias ou mesmo nos dedos, e por isso não ia tornar o vídeo muito grande se eu fizesse sempre, tanto a pulseira toda em todos os materiais. Mas pronto, fazemos sempre isto. E vamos fazer isto até então ter o tamanho necessário. Vocês vão puxando assim de lado e vão ver quando é que tem o tamanho necessário para dar a volta ao vosso pulso. Quando tiver, o que fazem é puxar os elásticos que ficaram nos pinos assim, com a agulha, e tirar com a agulha, assim, e ficam com isto na vossa agulha. Depois, põem no vosso dedo e vão tirar. E vão colocar um destes ganchinhos que vêm nas chaquetas de elásticos em forma de S e vão colocar no elástico da ponta, por exemplo, o azul, e este cor-de-rosa podem retirar, que já não vão precisar. E vão colocar então o S, portanto um dos lados do S, na ponta do elástico azul. E a outra ponta do S vai prender na outra ponta, portanto, quando vocês têm a pulseira, naquela primeira elástico que faz assim uma espécie de 2 círculos, vão prender aí. Assim. Ui, só prendi num, tenho que prender nos 2 para ficar direitinho. Podem esticar bem o elástico para ser mais fácil. Não tenham medo que o elástico não rebenta, a menos que façam com demasiada força.
Eu não estou a conseguir, geralmente é muito fácil, pronto, já está. E pronto, se tivessem feito um tamanho maior, iam ficar com uma pulseira como esta, assim, mas nestas cores. E agora, se em vez de fazerem no tiar, se quiserem fazer antes, nestas pecinhas que vêm também com alguns kits. Então, o processo é o mesmo. Começam por um elástico, da cor que vocês quiserem, colocam nesta parte, rodam para fazer um 8 e colocam novamente, assim. E depois, se quiserem, por exemplo, fazer toda da mesma cor, voltam a pegar no outro elástico da mesma cor, colocam por cima, assim, ficam com 2 elásticos, mas sem fazer o 8, e depois colocam mais um, assim. E ficam com 3 elásticos da mesma cor. Depois, com uma agulha, puxam apenas o elástico que estava em baixo para cima dos 2 lados, assim, tal como fizeram com o tiar, tal como se teriam feito se tivessem feito no tiar. E depois colocam mais um elástico, podem ir empurrando para baixo para ter espaço, assim, e vão puxar sempre o elástico de baixo, dos 2 lados. E vão fazer isto o número de vezes necessárias até conseguirem ter a pulseira no tamanho suficiente para dar a volta ao vosso pulso. Não utilizem pulseiras muito apertadas, porque se utilizarem pulseiras muito apertadas vai-vos cortar a circulação e não faz bem. Portanto, devem fazer a pulseira folgada. Os elásticos esticam, mas não convém que fique a apertar o vosso pulso. E pronto, vão sempre fazendo isto, tantas vezes quantas vezes necessárias para dar a volta ao vosso pulso. Portanto, vão sempre tendo 3 elásticos, puxam o de baixo para cima, cuidado para não baralhar os elásticos, e vão sempre puxando o de baixo para cima, assim. E depois, quando tiverem o tamanho necessário para dar a volta ao vosso pulso, o que fazem é, tal como se fariam se estivessem a fazer no tiar, tiram com a agulha e vão ter então a pulseira feita. Portanto, eu obviamente que não fiz um tamanho grande, portanto fiz só para vos explicar. E depois pegam num clipe destes em forma de S, assim, e vão prender um dos lados neste elástico, o primeiro elástico que dá assim 2 voltas, faz um círculo e prendem. E depois a outra ponta vão prender num elástico deste lado. E portanto o que fazem é tiram o elástico de dentro, que já não precisam, e vão esticar bem este elástico que ficou do lado de fora e prender assim no outro lado do S. Pronto, e depois teriam uma pulseira feita, eu fiz uma coisa muito pequenina, mas iriam ter uma pulseira como esta, mas toda da mesma cor. Então, e se quisermos fazer nos dedos? Vão fazer, por exemplo, eu vou fazer uma toda da mesma cor de roxo, pegariam num elástico, colocariam num dos dedos, rodam e põem no outro dedo, assim. Depois, pegam no outro elástico roxo, põem por cima e depois no outro e põem por cima, sem fazer o 8, portanto, só colocar. E depois com os vossos dedos puxam o elástico de baixo para cima, assim. E depois empurram para baixo e voltam a pôr outro elástico roxo. Assim. E voltam a puxar o elástico de baixo para cima dos 2 lados. E põem mais então um elástico. E vão sempre repetindo este processo, puxando sempre o elástico que está em baixo para cima e colocando sempre mais um elástico para terem sempre nos vossos dedos 3 elásticos. Assim. Assim. E podem ir puxando e vão fazendo isto sempre o número necessário de vezes para dar a volta total ao vosso pulso. Ou, se quiserem fazer um colar ou uma tiara, têm que fazer um tamanho maior. Mas o processo é sempre igual. Portanto, utilizam sempre um elástico por cima, portanto, para pôr os 3 elásticos, e depois puxam um elástico de baixo para cima.
Não aconselho muito este método, pois os elásticos vão-vos tirando um pouco, vão-vos cortando a circulação e podem ficar com os dedos roxos. Mas faz da mesma forma que fariam se estivessem a fazer, tanto ou no tiar ou nesta peça. E depois, para fechar, é igual como eu já vos expliquei nestas partes. Então, vou-vos agora explicar como se podem fazer em 2 lápis, que é onde eu gosto mais de fazer. Então, vou fazer uma que tem 2 azuis e uma roxa no meio. Então, começamos por uma azul e vamos colocar num dos lápis, rodar e colocar no 8, assim, para fazer um 8. Depois, colocamos outra azul, outro elástico azul, aprender a unir os 2 lápis sem rodar, assim. E depois, agora colocamos um roxo. E temos 3 elásticos nos nossos lápis. O que vamos fazer é puxar o elástico de baixo para cima, dos 2 lados, assim. E vamos colocar mais um elástico. Como temos agora um roxo, vamos sempre colocar 2 azuis, um roxo. Portanto, agora colocamos um azul e vamos puxar o elástico de baixo para cima e o elástico de baixo para cima, assim. E vamos colocar mais um azul, assim. E vamos puxar o elástico de baixo para cima, assim. E agora vamos colocar um roxo, porque já temos 2 azuis, vamos colocar um roxo. E vamos repetir este processo, mais uma vez, tantas vezes quantas vezes necessárias para dar a volta ao pulso. Portanto, agora colocamos o azul, assim para cima, depois outro azul, vamos puxar de baixo para cima e a pulseira vai crescendo aqui por dentro dos lápis e vocês vão vendo o tamanho necessário para que fique o suficientemente grande para caber no vosso pulso. E vão sempre puxando os elásticos de baixo, assim. Mais um azul. Com este método não precisam de agulhas e apenas precisam de elásticos e de 2 lápis. Se estiverem cansados e não quiserem fazer tudo de seguida, podem guardar os lápis assim e depois, passado um tempo, quando quiserem, voltam a pegar e continuam. Não precisam de fazer tudo de seguido. E vão sempre, então, puxando os elásticos de baixo, sempre com 3 elásticos no lápis. Portanto, ficam com 2, põem mais um e puxam o de baixo. Assim. E depois, quando tiver o tamanho necessário para dar a volta ao vosso pulso, eu não vou fazer esta pulseira até ao fim, porque senão o vídeo ficaria muito longo e o processo é sempre igual, portanto também se tornava repetitivo. Quando terminar, o que vocês vão fazer é colocar os vossos dedos no sítio onde estão os lápis, assim, e vão retirar o elástico do lado de dentro. Não precisam do elástico do lado de dentro, podem tirar e vão pôr um clipe daqueles em forma de S a prender neste elástico. Podem esticar para ser mais fácil entrar, assim, e vão prender. E depois prendem no outro lado. Assim. E ficam com uma pulseira como esta, mas do tamanho do vosso pulso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto. Ao colocarem gostos, fica a saber que estão a gostar dos vídeos e que devo continuar a fazer mais. Obrigada e até à próxima!